Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Primeira notícia já na tela. Nicolas Ferreira faz duro discurso na Câmara e desmascara Flávio Dino ao vivo. Veja o vídeo. Senhor ministro Flávio Dino, o senhor tem decepcionado os brasileiros, frustrado as pessoas que lhe confiou esse cargo e, obviamente, nós temos divergências gigantescas politicamente e ideologicamente. Mas eu não torço pelo teu fracasso. Afinal de contas, o teu fracasso significa, ou deveria significar, o sucesso do crime organizado, o sucesso da milícia, o sucesso do roubo, do furto, do assassinato. E eu sei quem são as vítimas, no fim das contas, desse crime, que é a população brasileira em geral. E eu também não serei aqui leviano, assim como eu acredito que vocês são, em colocar toda a culpa de todo o crime nas suas costas. Até mesmo porque eu sei que vocês fazem isso com o seu opositor político. Diga-se de passagem, Jair Bolsonaro. Mas é evidente que o seu trabalho, ou a falta do seu trabalho, tem gerado consequências. Por exemplo, o homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado, entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim, ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que inclusive teve ameaças, né, de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime, nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e, de fato, quem errou tem que ser punido. Mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá suas declarações, por exemplo, no Twitter, né? Uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, porque o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. O deputado pode falar sobre qualquer assunto. Então, deputado Nicolas. É a primeira vez que eu vejo um ministro sem medo de ir na maré, mas com medo de perguntas. Enfim. Voltando aqui ao tema, senhor ministro. O senhor é muito contundente com relação à baderna que ocorreu aqui no dia 8. Inclusive, diversas declarações, os chamando de terroristas, e o cidadão comum brasileiro verifica isso, por exemplo, no seu Twitter. Mas eu peço ao povo brasileiro que coloque lá PCC. Vai ter 2 menções somente. Inclusive, defendendo, dizendo que não há nenhum atrelamento entre o PCC e PT. Quando você pesquisa lá Comando Vermelho, não há nenhum tipo de menção no seu Twitter sobre o Comando Vermelho. E isso causa uma estranheza muito grande. Uma pessoa que tem uma contundência muito grande para ir para cima de baderneiros, que de fato acredito que são, mas não dá nenhum tipo de declaração contundente, como, por exemplo, o maior crime organizado que há no Brasil, que é o PCC. Nós vemos o tipo de foco do senhor, para mim é muito estranho, muito difícil de explicar, confesso. Quando, por exemplo, nós temos aviões sendo atirados pelo crime organizado no Rio de Janeiro, você tem 35 ônibus pegando fogo e a tua prioridade é processar o influenciador porque ele ofendeu, lhe chamando de gordola. Quando nós olhamos tudo isso, é muito difícil de explicar. É muito difícil de explicar. Então, eu acredito que tudo que está acontecendo hoje no Brasil com relação à segurança pública, é complicado dizer que o senhor tem feito um bom trabalho. Porque de duas uma. Ou o senhor não tem culpa de nada, afinal de contas, ninguém que exerceria o teu papel daria conta de cuidar da segurança pública, e o senhor não tem culpa nenhuma. Ou o senhor não está tendo competência para tal, para exercer o Ministério da Justiça.
E ainda dá um péssimo exemplo, dizendo que não viria até a Comissão de Segurança Pública, porque há pessoas aqui armadas e por conta de divergências políticas, o senhor estaria com a sua integridade física atingida. Isso fere não somente aqui o parlamento, mas além de tudo de ser uma mentira. Porque os deputados não vêm aqui trabalhar armados, senhor ministro. E o senhor sabe disso, ou ao menos deveria saber, como o senhor gosta de insinuar para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para os outros demais acontecimentos, a tua eloquência, o teu discurso, a tua fala, né, o teu deboche, o teu desrespeito, vem perdendo a graça. Inclusive até a própria velha mídia tem te descrito o senhor como animador, né, de auditório. Porque o teu discurso, ele não sobrepõe a realidade das pessoas, horas. A realidade que vê um ministro focando em fiscalizar a oração de pastor, mas não vê um ministro atuante no que se diz respeito aos crimes que estão acontecendo no dia a dia. Ou seja, eu não estou aqui para poder torcer pelo teu fracasso, ministro Flávio Dino. Eu estou aqui para poder deixar bem claro que as suas declarações, e por mais que faça uma ginástica mental absurda, de que vocês precisam interpretar, é sempre nós, né? É como se o ministro fosse um iluminado. Ele sempre sabe de tudo e nós, meros seres abaixo de humano, precisamos interpretar o que o ministro diz. Afinal de contas, só ele entende o que ele diz. Até mesmo porque quando ele diz que a Polícia Federal está a serviço da sua causa, Lula, e do Brasil, aí o senhor diz que é uma mera dificuldade de interpretação nossa. Eu digo o contrário. As suas ações demonstram que o senhor tem feito com a Polícia Federal o que vocês acusavam de Jair Bolsonaro fazer na Polícia Federal. E agora nós temos uma brusca absurda de apreensão de cocaína e maconha, por exemplo. Redução de 28,6% de apreensão de maconha, comparados ao mesmo tempo do ano anterior, e 31,4% de redução de apreensão de cocaína. Ou seja, não está tendo coerência nas tuas falas e nas tuas ações. Isso, inclusive, eu acredito que tem atrapalhado o seu próprio chefe, Lula. Porque hoje isso é uma pesquisa que a aprovação tem caído no governo. Eu não sei quem te assessora ou se é da sua cabeça, mas essas declarações não têm ajudado o teu próprio governo, porque eu tenho certeza que a pauta número 1 no Brasil é a segurança pública. Ou seja, quando a pessoa vai trabalhar e ver um ônibus queimado e vê lá, coloca no Google, Dino processa, e vê que não tem nenhum tipo de atuação contra, de fato, crime organizado, mas somente o trabalho padrão já da Polícia Federal que tem feito, a pessoa sente-se frustrada. Então, eu acredito que não há coerência ou imparcialidade por parte do ministro. Pelo contrário, defende tudo o que condena e quando é da direita faz um show absurdo, vai para cima inclusive de ministros, de deputados que com as suas falas na tribuna, mas nada o faz contra, de fato, o crime organizado que tem destruído as famílias no Brasil. E por fim, pelo menos uma coisa eu concordo com o senhor, ministro Flávio. O senhor disse que o senhor era um personagem, né, dos Vingadores. Acredito que o senhor parece muito com o Nick Fury. Não sei se o senhor conhece. Só enxerga, de fato, realmente de um lado. Boa sorte para o senhor tentar explicar o inexplicável. Obrigado, presidente. O senhor me chamou de leviano, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, disse que eu sou aliado de facção. Não, ele não disse coisas isso. Desse tipo. Eu estou apenas... Você está mal interpretando a frase dele. Presidenta, ele disse que eu e o governo Lula era composto por levianos. A senhora pode consultar as notas taquigráficas. Se houver mais uma injúria que viole o decoro parlamentar, eu vou, obviamente, zelar pelo regimento da casa, que é meu dever como cidadão brasileiro. Ministro, o senhor pode deixar que eu, como presidente, estou zelando. Não... Eu ingressei 15 metros no Complexo da Maré. Pois não, obrigado. Com segurança. E eu não sei por que insistem em mentir sobre isso. Porque não gostam de pobre, apenas por isso. Um minuto de réplica, deputado Nicolas. Eu era convencido de que o ministro Flávio Dino era uma pessoa extremamente capacitada e colocariam todos no chinelo, mas isso, de fato, não tem se mostrado. Pelo contrário, o teu argumento é dizer que eu não gosto de pobre. Eu nasci na cabana do pai Tomás. Nasci numa favela em Belo Horizonte. Agora, nós já temos a solução. É só colocar o Flávio Dino agora em toda a incursão da Polícia Militar. Porque, afinal de contas, entrei 15 metros. Os 15 metros que o senhor adentrou ali, senhor ministro, é impossível a Polícia Militar do Rio de Janeiro, o BOP,
entrar ali sem um aparato pesado policial. E não seriam recebidos simplesmente com o senhor descendo assim do carro, ajeitando o paletó, não. Seriam recebidos a tiros. Com as polícias brasileiras, com a PF, com a PRF, com as polícias estaduais, eu entro em qualquer lugar do Brasil. Porque eu... Por gentileza, deixa o ministro mais 2 segundos para concluir. Jorge Serrão comenta massacre a Flávio Dino. A parada é sinistra. Flávio Dino está na segunda fase. Ele começou o governo como aquele que seria o ministro mais poderoso de Luiz Inácio Lula da Silva. O plano dele era: serei tão poderoso, tão incrível, tão vingador, que eu, no fim das contas, vou me preparar para ser o candidato à sucessão de Lula. E parecia que ia ser isso. Só que o andar da carruagem, quando você faz política excedendo no confronto, abusando da arrogância, não sabendo negociar politicamente, a sua vaca acaba indo para o brejo. O que era para ser o poderoso vingador acaba sendo o grande manezão. E Flávio Dino entrou para essa categoria, né? Ninguém no Congresso tem paciência com ele, a maioria não o atura, ele vacilou geral, ele foi convidado para a Comissão de Segurança Pública, não foi, inventou uma desculpa, depois ele acabou convocado, também não foi, contou uma outra historinha, e como ele viu que a coisa ficou preta, 4 pedidos de impeachment contra ele, né? Isso vai acumulando, uma hora a situação se complica, vem aí novo PGR, alguém ali dentro não gosta dele ou resolve criar um problema para ele e o pirão desanda, aí atendendo lá ao convite, negociando muito, né? Era uma convocação dele para a Comissão de Fiscalização e Controle. E aí alteraram, a presidente da comissão, Bia Kicis, foi lá, muito hábil politicamente, alterou convocação para convite, e ele foi, mas não adianta. Flávio Dino tem o DNA da arrogância. Então ele joga pesado, geral, ele acaba não respondendo, não deixando, não sendo claro com os parlamentares. E é lamentável que isso aconteça porque ele é um senador eleito pelo estado do Maranhão, que está ministro, mas ele é eleito senador. Se tiver algum problema com ele, se ele perder o cargo no governo, ele volta para o Senado, ele continua poderoso. E aí ele estava na expectativa de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Só que esse excesso de arrogância, vou insistir pela terceira vez nessa palavra, pesou contra ele. O nome dele ficou pesado demais para ser uma indicação do presidente Lula nesse momento conturbado da política brasileira. E aí ele foi preterido. E olha, ele está preterido mesmo. Se ele for indicado, vai ser a zebra do século, porque a gente pega no ar as expectativas. A Ordem dos Advogados do Brasil, anteontem, fez um evento comemorando os 35 anos da Constituição. E ela deu estátua, acho que foi estátua do Rui Barbosa, deu um monte de estátua de presente para os homenageados. E olha como é que a coisa é sintomática. Eles homenagearam o Rodrigo Pacheco, que estava cotado para o Supremo, mas também não vai. Homenagearam Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, cotado para o Supremo. E esse aí pode ir, hein? Fique esperto que ele é candidato do Renan Calheiros. E também homenagearam o advogado-geral da União, Jorge Messias, cotadíssimo para o Supremo. E acho que ele pode ser o nome escolhido pelo presidente Lula. É alguém que não promete, se for para o Supremo, não vai criando tanto atrito quanto o Dino iria fazer. Então, esse pode ser o nome que vai emplacar para o Supremo. O Dino rodou nessa. Dino pode rodar num outro aspecto. O presidente Lula está tendo uma reunião durante o dia de hoje, dia tenso para o presidente Lula, está tendo uma reunião em que ele está cuidando, né, dos problemas da segurança que o governo dele não consegue dar conta. Então, estava se avaliando lá, o presidente está até pensando seriamente, estão tentando convencê-lo, ele já tem a sua opinião, sobre a recriação, a separação do Ministério da Segurança Pública, tirando do Ministério da Justiça. Isso seria tirar poder de Flávio Dino.
Flávio Dino, que chegou para o parlamentar Fufuca lá e disse, né? Olha, aqui eu não tenho dinheiro, mas tenho a polícia. Vocês lembram dessa frase? Ele disse isso. Nossos leitores, nossos assinantes até lembraram lá no chat isso, né? Ainda há pouco. Então, ele pode ficar sem a polícia também, né? Pode perder a segurança pública. E aí pode ser que, se ele der muita sorte, né, ele consiga emplacar ali seu aliado, Ricardo Capelli, nesse ministério. O Capelli ganhou a confiança do presidente Lula, pode ser até que Lula coloque ali. Mas Lula está num momento turbulento, está mexendo no seu tabuleiro, né? Ainda hoje foi obrigado a mexer na presidência da Caixa Econômica Federal, tirou a economista Maria Rita Serrano para colocar no lugar dela um funcionário de carreira, o Carlos Vieira Fernandes, né? Pode ser que seja uma coincidência com o que aconteceu ontem. A Caixa foi obrigada a cancelar aquela exposição de mau gosto lá em Brasília, que avacalhava com Paulo Guedes, com Bolsonaro, né? Um dos expositores avacalhava com eles. Isso acabou suspendendo a exposição bancada, teve patrocínio lá dos recursos da Caixa. Pode ter sido o motivo da saída dela, mas não, ela já era cabra marcada para sair da presidência da Caixa, porque o Centrão queria a Caixa, e agora o presidente Lula vai jogar isso aí para tentar arrumar, né, mais vagas para a turma do Centrão, e aí negociar, acalmar, aplacar o mau humor de Arthur Lira para conseguir aprovar as coisas do governo na Câmara dos Deputados. Então, a criação de mais um ministério, onde o Congresso também vai poder botar gente lá nos cargos. E essa vaguinha que abre na Caixa e outras mudanças que podem estar preparando para acontecer, são mudanças que vão afetar o sistema de poder no Brasil. Agora, Flávio Dino, teu filme está queimado, sua situação se complicou. Você era o todo-poderoso, candidato ao Supremo, candidato a suceder Lula, candidato a tudo, e pode acabar tendo que voltar para o Senado, muito PT da vida, porque se bobear, se der muito mole, tiram até o Ministério da Justiça de você. O PT gostaria desse cargo. Ponto. Já outra da notícia na tela. Urgente. Lula demite presidente da Caixa Econômica. O presidente Lula demitiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, durante reunião nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto. O encontro começou por volta das 12h30 e durou cerca de 50 minutos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, participou de parte da conversa, segundo apurou a coluna. A demissão ocorre após meses de pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros líderes do Centrão que miravam o comando do Banco Público. Para a vaga de Rita, Lula deve nomear Carlos Antônio Fernandes, indicado por Lira. Ele é funcionário de carreira do banco e já trabalhou com integrantes do PP em outros governos petistas. A expectativa é de que a troca no comando da Caixa só seja efetivada após uma reunião entre Lula e Lira, na qual os dois acertarão os últimos detalhes do acordo. Além da presidência, Lira pediu a Lula para coordenar a indicação dos vice-presidentes do Banco Público. A ideia é dividir os postos entre outros partidos do Centrão. Já outra matéria na tela. Desaprovação de Lula sobe para 42%, diz pesquisa. Uma pesquisa recente da Genial Quaest, divulgada nesta manhã de quarta-feira, revela um notável aumento na desaprovação do presidente Lula entre os meses de agosto e outubro, indicando um derretimento considerável. O índice de aprovação registrou uma queda de 6 pontos, enquanto a taxa de reprovação do governo aumentou em 7 pontos. Em outubro, 54% dos entrevistados declararam aprovar o desempenho do presidente Lula, em comparação com os 60% que o aprovaram em agosto. Os que manifestaram reprovação ao trabalho do líder petista em outubro somam 42%, um aumento notável em relação aos 35% registrados em agosto. Além disso, o número de entrevistados que não souberam opinar ou optaram por não responder à pesquisa diminuiu de 5% em agosto para 4% em outubro. É importante observar que a pesquisa possui uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais e foi realizada entre os dias 19 e 22 de outubro. Os ingredientes para o impeachment vão se juntando. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.